Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada em como destravar nossa criatividade, sabe? A inspiração vem do livro Pense como um Artista, do Will Gompertz. Isso. É um livro que investiga como artistas que, bom, deram certo, né? Pensam e agem. E a ideia central é que todo mundo tem essa capacidade criativa, não é algo raro assim. Exato. A gente nasce com ela. A questão é como ativar, né? Como colocar pra fora. Parece que o Gompertz sugere que a chave é autoconfiança, mas não arrogância, certo? Não, não é isso. É mais a atitude de simplesmente fazer. Os artistas que ele cita, tipo, eles não ficam pedindo permissão. Ah, entendi. Eles encontram algo que, tipo, acende a imaginação deles e vão lá e fazem. Exatamente. Pensa na Ninette de Valois ou no Frederick Ashton, que ele menciona. A confiança deles não era falta de dúvida, sabe? Veio porque acharam aquilo, no caso a dança, que fez tudo fazer sentido pra eles. É a dedicação que constrói a segurança, então. É por aí, mesmo com as inseguranças normais, né? Que todo mundo tem. E tem uma conexão que o livro faz que me pegou de surpresa. Artista como? Empreendedor. Sim, é bem interessante isso. Ele cita o Andy Warhol falando que um bom negócio é a melhor arte. E até o Van Gogh, né? Que sabia que a tela pintada valia mais. Pois é, isso se conecta muito com hoje em dia. Olha o Deaster Bates, por exemplo. Um cara que é artista, empreendedor, ativista, tudo junto. Como assim? Ele pega material descartado, tipo entulho de construção lá de Chicago, e transforma em arte, arte que vale dinheiro. Nossa, e o que ele faz com esse dinheiro? Reinveste na comunidade. Ele tem os projetos incríveis como o Dorchester Projects. É como ele diz, ele combate atos de destruição com atos de criação. O lucro vira ferramenta de mudança, saca? Compra liberdade para criar mais. Que poderoso isso. Muda a visão, né? E falando em mudar a visão, o livro também fala sobre o fracasso. Assim, isso é fundamental. Não como fim da linha, mas Tá. como parte do processo, né? Totalmente. O Gompertz usa o exemplo do Edison, com as milhares de tentativas da lâmpada, ou da Bridget Riley, Aquela artista. isso, da arte abstrata. Ela teve que, tipo, largar a cor para achar a voz dela. Os trabalhos anteriores não foram fracassos, foram degraus. Aprendizado. E o que segura a pessoa nesses momentos? A curiosidade. A curiosidade é o motor, com certeza, mas ela vem muito da paixão, sabe? Aquilo que te move mesmo. Tipo o Caravaggio. Exato. A paixão dele por representar a realidade levou ele a estudar ótica pra caramba. Daí nasceu o chiaroscuro, aquela luz e sombra dramática. Uau. Mas olha que interessante. Ele precisou de um mecenas, alguém que bancasse a visão dele. A curiosidade precisa de espaço, às vezes de apoio, para florescer de verdade. Faz sentido. E tem outra ideia que achei muito legal. Roubar como um artista. Ah, essa é clássica. Não é plagiar, né? É absorver e transformar. Isso. É olhar o que já foi feito, pegar influências e misturar com a sua própria visão, com o seu sentimento. O Picasso na fase azul é um ótimo exemplo. Ele pegou coisas do Van Gogh, do Toulouse-Lautrec. E misturou com a melancolia dele para criar algo totalmente novo, tipo o Arlequim sentado. É único, mas você vê as raízes ali. E para fazer isso, precisa questionar, né? Ser meio cético. Fundamental. É o método socrático aplicado à arte, questionar tudo. O Piero della Francesca fez isso. Como? Ele pegou a matemática da perspectiva do Brunelleschi, que já era uma revolução, mas se perguntou, tá, mas como eu mostro não só o volume das coisas, mas o espaço entre elas, o ar? Nossa, profundo. E isso levou àquela obra, A Flagelação de Cristo. Exatamente. É um constante e se, questionar o óbvio. E essa atenção vai do super macro ao micro detalhe, pelo visto. Totalmente. O Luc Tuymans, que planeja a exposição inteira antes de pintar. Pensando no conjunto, né? Isso. E no outro extremo, o Vermeer. Aquele pontinho rosa minúsculo na moça com o brinco de pérola. Quase nada, mas muda tudo. É verdade. Impressionante. Mas toda essa técnica, essa atenção, precisa ter um porquê, né? Um ponto de vista. O que você quer dizer com aquilo? Ah, sim, a intenção. É crucial. Seja o Peter Doig falando da memória nos lugares, o Rembrandt sobre o envelhecer, ou o Kerry James Marshall cutucando a falta de representação negra na história da arte. Sem isso, a técnica fica vazia. E para bancar esse ponto de vista, precisa de coragem. Muita. Pensa no Michelangelo,
Ele se via como escultor, né? E aceitou pintar a Capela Sistina. Um desafio gigantesco. Ou Banksy, hoje, desafiando o Uhum. sistema todo por fora. É outra forma de coragem, com certeza. Mas o Gomperz lembra de uma coisa importante: O quê? a pausa, a reflexão, a tal cadeira do artista. Hum... O Duchamp levou 20 anos trabalhando numa obra, Étant donné. Parar para pensar, digerir, é tão importante quanto fazer. E hoje em dia a gente quase não tem tempo para isso, né? É tudo tão corrido. Pois é, os sistemas, seja na educação ou no trabalho, muitas vezes não incentivam essa pausa para pensar por conta própria. Querem produção constante. Tá, então trazendo tudo isso para nossa vida, para o dia a dia, como que essas ideias, ser meio empreendedor, lidar com o erro, ser curioso, questionador, ter coragem, ter um ponto de vista, prestar atenção nos detalhes e parar para pensar como isso ajuda fora da arte? Olha, eu acho que pensar como artista é, na verdade, uma forma de achar mais satisfação, mais propósito em qualquer coisa que a gente faça. Especialmente agora nesse mundo digital tão complexo. Não só para quem trabalha com criação, então. De jeito nenhum. É para abordar os problemas, os desafios da vida, do trabalho, com mais jogo de cintura, mais inventividade. É um jeito de afirmar nossa capacidade de criar e adaptar, nossa humanidade, no fundo. Uma perspectiva muito rica mesmo que a gente tira desses pontos do livro. E, para a gente fechar, fica uma provocação, né? Se a gente viu que artistas podem ser empreendedores, como The Aster Gates, e que negócios podem ter essa pegada artística, onde que fica a linha divisória? Boa pergunta. O que significa, na prática mesmo, aplicar esse pensar como um artista na nossa vida, na carreira, principalmente quando a gente pensa que, como o livro sugere, às vezes o lucro compra a liberdade para criar mais. Fica aí para a gente pensar, né?